Bom, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, nós iremos ler como um texto base do nosso estudo. Desse primeiro capítulo, da nossa confissão que nós estaremos iniciando hoje. Cujo capítulo trata sobre as Sagradas Escrituras, seus 10 parágrafos. Diz assim a palavra do Senhor, irmão. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Senhor nosso Deus e querido Pai, nesse momento, Senhor, iremos iniciar um estudo sobre a Tua Palavra, sobre as Sagradas Escrituras. Um estudo tão importante, Senhor, tão pertinente, tão necessário. Embora saibamos, e a nossa fé repousa, na verdade, do fato de que é a Tua Palavra, é inspirada, provém de Ti, Senhor. Nunca é demais estudarmos sobre ela, relembrarmos, reconfirmarmos ao Senhor a nossa fé, a nossa confiança, que a Bíblia, Senhor, é a Tua Palavra, as Escrituras é a Tua Palavra, que ela veio, Senhor Deus, pelo sopro da Tua boca, por intermédio dos Teus servos, ó Senhor Deus, os quais registraram exatamente aquilo que Tu quis que estivesse registrado para nós, para o Teu povo, para a Tua igreja. Ó Deus, dá com que possamos, ó Senhor, crescer no nosso conhecimento a respeito desta verdade, da Tua Palavra, Senhor. Tu nos conduz em fidelidade ao Senhor. Tu nos ensine a abrir o nosso entendimento, nossa mente, nosso coração, Senhor Deus, para receber a Tua verdade, para entendermos e crescermos cada vez mais no entendimento da Tua verdade, Senhor, da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Senhor. Humildemente nós te pedimos e rogamos ao Senhor que o Senhor se agrade em nos abençoar nesta manhã, através desse estudo. Em nome de Teu bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te pedimos humildemente. Amém. Amém. Irmão, título, claro, sobre as Sagradas Escrituras, capítulo 1 da nossa Confissão de Fé Batista de 1689, hoje, parágrafo 1, apenas uma parte do parágrafo 1, na verdade. O subtítulo aqui é a necessidade das Escrituras. A necessidade das Escrituras. Irmãos, como todos nós já sabemos, a nossa confissão ela é praticamente uma cópia das confissões que vieram anterior. Por exemplo, a Confissão de Westminster, que é do ano de 1646, 47 por aí, que é a confissão das igrejas presbiterianas, da igreja reformada, subscreve essa confissão. A Confissão de Savoy, Declaração de Savoy, que é dos congregacionais, que é do ano de 1658, que é basicamente também a de Westminster. Eles se basearam na de Westminster e mudaram apenas alguns pontos. Pontos esses são aqueles que eles diferem de entendimento, como, por exemplo, o modelo de governo de igreja. Governo de igreja. Então vem a nossa confissão depois, logo em seguida dessas duas primeiras confissões, que é do ano de 1677, a nossa confissão, certo? Só que ela ficou conhecida porque ganhou o maior volume, maior conhecimento público no ano de 1689.
devido a uma perseguição que os batistas sofriam na época. Então, eles tiveram que fugir da Inglaterra, vir para o Novo Mundo, Estados Unidos, alguns ir para a Holanda, então alguns se dispersaram. Então essa confissão ficou conhecida publicamente com a maior intensidade no ano de 1689, por isso que ela ficou conhecida como a Confissão de Fé Batista de 1689, mas na verdade ela foi redigida no ano de 77, né? Ela foi concluída no ano de 77, certo? E ficou conhecida então assim uma segunda confissão londrina, ou então a Confissão de Fé Batista de 1689. Ela é basicamente uma cópia também das duas primeiras confissões, né? Tem como por base a Confissão do Westminster, muda também alguns pontos, algumas expressões mínimas, mas o sentido é o mesmo, e alguns pontos em que diverge dos presbiterianos e congregacionais em alguns pontos. Por exemplo, a gente é unido com os congregacionais que respeito ao governo de igreja, mas divergimos dele, né, dos congregacionais mais que subscrevem a Confissão de Savoy, que também são pedobatistas. E também divergimos dos presbiterianos que respeito a também a questão do batismo e também a questão do governo de igreja. Né? O governo de igreja dos presbiterianos são presbiteral, né? Já falou aqui um pouco sobre isso, a gente vai tocar quando chegar lá no capítulo 26 sobre a igreja. Então tem algumas divergências, mas na essência, na estrutura, aquele padrão doutrinário que é inegociável, é exatamente a mesma confissão. Exatamente a mesma confissão, o mesmo credo, a mesma doutrina, exceto nesses pontos que a gente já sabe muito bem. Nesse primeiro parágrafo, irmãos, a nossa confissão ela vai falar sobre basicamente a natureza da igreja, a natureza das escrituras, mostrando principalmente nesse ponto da necessidade da escritura como sendo algo necessário para termos um conhecimento salvífico a respeito de quem Deus é. Então, nesse primeiro parágrafo, ela vai apontar, né, parágrafo 1, parágrafo 6 também ele aponta algumas formas, várias formas ou tipo de revelações, mas que essas revelações devem estar subordinadas às Escrituras, porque essas revelações que existem, elas não são suficientes para dar ao homem um conhecimento salvífico a respeito de Deus, de Jesus Cristo, da obra da salvação e da redenção, e assim sucessivamente. Então, por isso que ela vai apontar para a necessidade das Escrituras, mostrando a sua natureza, mostrando o seu propósito, mostrando então as suas características, como sendo algo necessário, suficiente para termos então o conhecimento da salvação, né, e da verdade de Deus, mostrando que ela é a palavra de Deus exatamente pelas características que eles vão destacando, mostrando que ela é infalível, que ela é única, que ela é suficiente e assim por diante, como nós iremos ver. No nosso catecismo também, existem duas perguntas sobre as escrituras, né? Pergunta número 2 e pergunta número 3. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: que regra, pergunta número 2, que regra Deus nos deu para nos direcionar e como podemos glorificá-lo? A resposta é a palavra de Deus, que está contida nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos direcionar à maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e nos deleitarmos dele. Então, na nossa confissão, né, tem lá no finalzinho um catecismo. Um catecismo compilado por Charles Spurgeon, né? E ele diz exatamente isso. Essa é a segunda pergunta. Qual regra Deus nos deu para nos direcionar e como podemos glorificá-lo? E essa regra é as Escrituras. 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. É a palavra de Deus que nos mostra a maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e nos deleitar nele. A pergunta número 3 também diz respeito à Sagrada Escritura, né? E ele vai falar agora do que ela ensina. Qual a sua essência? A essência do seu ensinamento. Diz assim: o que as Escrituras ensinam principalmente? A resposta: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus
e quais os deveres que Deus requer do homem. Então, o ensino principal das Escrituras é no que e em quem devemos crer, e o que esse ser que nós cremos que é Deus exige de cada um de nós. Essa é basicamente a essência, né, principal das Escrituras. Ela ensina sobre Deus. E, portanto, em quem nós devemos crer. E não apenas em quem devemos crer, mas no que devemos crer no que diz respeito a proposições, a verdades, a afirmações que a Escritura fala, no que diz respeito à doutrina, né? Então ela ensina isso, em quem crê, no Deus vivo e verdadeiro que ela revela, e no que ela ensina, a sua doutrina, nas suas verdades, nas suas afirmações a respeito da realidade da qual nós vivemos, e como também aquilo que Deus exige de nós, homens. Então, diante dessas verdades introdutórias, nós iremos ver a primeira parte aí do parágrafo apenas, que diz assim: a Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvífica. Bote aí. Então, aqui, essa primeira parte aqui da nossa Constituição, se você for ler a de Westminster e a de Savoy, não tem neles. E existem algumas razões para isso, né? Alguns estudiosos dizem que existem pelo menos 3 razões do porquê os nossos pais batistas decidiram colocar essas expressões logo no início do primeiro parágrafo. E essa frase, né, essa colocação não tem na de Westminster nem na de Savoy. E existem 3 razões principais, né, segundo estudiosos. Primeiro, foi por conta dos Quakers. Era um grupo que existia lá no século XVII, que é como se fosse... eu não vou comparar com eles. Mas são os espiritualistas. Era um grupo místico, sabe? Não vou comparar com os pentecostais de hoje, não, sabe? A gente pode comparar até com uma parcela dos pentecostais de hoje, né? Mas não com aqueles que são mais centrados, né? Mas podemos comparar, sim, com alguma parcela desse movimento carismático de hoje, desse movimento pentecostal de hoje. Porque os Quakers, na época, era como se fosse alguns pentecostais de hoje. Eles eram os espirituais, né, os espiritualistas. Então, questão de sonhos, de revelações, de profecia, uma série de coisas acontecia, né, naquele movimento. Então, muito provavelmente é porque, por conta dele, os batistas, né, eles enfatizaram qualificando as Escrituras como ele qualificou aqui. Ela é a única, ela é a suficiente, ela é a correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvífica. A única fonte para isso. A única fonte confiável. Não esses movimentos espiritualistas, né, de visões, de sonhos. Então, por isso que provavelmente essa é uma das razões. A segunda razão é a própria Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica, como todos nós sabemos, ela tem praticamente 3 fontes de autoridade. Quais são? As Escrituras, o Papa, né? O seu principal pontífice, né? O alto pontífice da Igreja Católica, que quando fala de maneira oficial, ex cátedra, né? Ali é como se fosse palavra inspirada, a palavra de Deus que deve ser obedecida. E a tradição. Certo? Então a Igreja Católica tem esses 3 pontos de autoridade. Então aqui os batistas estão falando de maneira clara e contundente de que somente a Escritura é a única regra de autoridade para todo conhecimento, fé e obediência salvífica. Não fica não. Na Igreja Católica não fica não, meu irmão. Exatamente. É mais obedecido o que os santos falam, né? O que os papas falaram, do que a própria Escritura.
E a terceira razão é o irmão Valdir. Uma moça aí chegando aí. Ele entrar por aí, mas eu apontei outro. A terceira razão é propriamente dito os pedobatistas, né? Porque existia puritanos que eram pedobatistas, né? Principalmente a comissão da confissão da de Westminster, e havia muito debate calorado sobre esse assunto, né? Embora fosse um consenso praticamente na época entre os reformados em sua maioria. Então, quando surgem os batistas, né, contestando ou contradizendo a posição pedobatista, sobretudo em sua teologia da aliança, porque tanto o pedobatismo como o credobatismo está fundamentado na teologia da aliança. Então, eles tinham um entendimento diferente a respeito das alianças. E era muito conteúdo, né, muito escrito falando sobre isso. Muito debate público, escrito, estudo, tratado sobre esse assunto. Então, e era sobre isso, e era sobre esse assunto que fundamentava o batismo de criança. Então, a terceira razão aqui é exatamente isso, pelo qual os pais batistas, eles afirmam isso de maneira categórica, logo no início desse primeiro parágrafo do primeiro capítulo que fala sobre a Sagrada Escritura, dizendo que ela é a única autoridade, a única regra de todo conhecimento, fé e obediência salvífica. Portanto, se não tiver de acordo com ela, fundamentado nela, qualquer prática que a igreja faça, ela é completamente ao contrário das Escrituras. Então, por isso, essa sentença tem na nossa confissão, mas não tem na de Westminster nem na de Savoy, exatamente com o objetivo de dar essa enfatizada a respeito do que é as Escrituras para os batistas. Ela é isso aí, a única regra de todo conhecimento, fé e obediência salvífica. Então, irmãos, a regra é a Escritura e a Escritura é a regra. A definição básica para a regra é um padrão, um critério, uma medida exata, né? Essa medida exata também é falado como cânon, né? O cânon, o que é um cânon? Exatamente uma medida exata. Ponto A, ponto B, isso é de maneira exata. As escrituras são um padrão, um critério, uma medida exata. Thomas Watson, que era um puritano do século XVII, ele diz o seguinte, falando sobre as escrituras. Ele diz assim, a palavra é uma regra de fé, um cânon para direcionar nossas vidas. Ou seja, uma medida exata para direcionar nossas vidas. A Escritura é um cânon completo e perfeito que contém tudo o que é necessário para a salvação. Percebe? A Escritura é a medida exata, a medida perfeita, que contém tudo o que é necessário e suficiente para a salvação. A Escritura, irmão, fala da vida e ao fazer isso nos fornece uma sabedoria autoritativa. Por que autoritativa? Porque a Escritura nós temos ela como autoritativa. Pela natureza do que ela é inspirada, ela vem de Deus. Embora registrada por homens, que foram os instrumentos que Deus usou, mas ela vem da boca do próprio Deus, né? A palavra inspirada significa isso, né? Soprado por Deus. Então Deus soprou a sua palavra aos seus servos e o conduziu para registrar exatamente aquilo que ele quis que tivesse registrado para nós, a palavra escrita. Ela tem um direito especial e serve como um teste mais elevado para o comportamento humano. Um outro puritano, chamado Nehemiah Cox, em um sermão de ordenação, ele afirma o seguinte: a sabedoria de Cristo viu que era melhor deixar às igrejas a regra de sua palavra escrita. Ou seja, irmãos, a ideia é que as escrituras são um padrão para os cristãos. A verdade é a palavra de Deus.
Por isso que nós cremos, na verdade, em uma verdade absoluta, né? Não uma verdade relativa. Porque se a verdade é relativa, não existe verdade. É uma conclusão lógica, né? Se a verdade para mim é diferente da verdade para a irmã Gilda, então não existe verdade. Tudo é possível, tudo pode. Não existe uma regra exata, não existe um padrão. Logo, se para uma pessoa é verdade que ela pode fazer coisas aterrorizantes com uma criancinha, então ninguém pode incriminá-lo, não é isso? Se a verdade é relativa. Se uma pessoa acredita que é verdade que pode assassinar um bebê no ventre, como no caso do aborto, então ninguém pode criminalizar ela por isso, não é isso? Porque não, isso aqui é a minha verdade. Isso aqui é verdade para mim. Então veja, se a gente relativiza a verdade, não existe verdade. Não existe um padrão a ser seguido, a ser obedecido. Um padrão é que a gente pode tê-lo como sendo a maneira como julgar as coisas, julgar a realidade, aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que pode e aquilo que não pode, aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Então, se a verdade é relativa, não existe moral. Não existe. Mas a gente sabe muito bem que existe. Isso está impregnado na natureza humana a respeito do conceito do que é certo e do que é errado. Se eu perguntar a qualquer um aí, aqui na igreja, é claro, né? Mas se eu perguntar a qualquer ser humano aí no mundo aí, qualquer um que vai passando aí na rua aí, se você acha assim, roubar é certo ou errado? Mas é errado, claro. Como é que você sabe disso? Existe, primeiramente, a revelação escrita de Deus na sua lei, diz isso, o 8º mandamento, não furtarás. Mas isso faz parte da natureza de quem nós somos. Deus nos constituiu e nos criou dessa maneira, com esse conceito, com essa ideia, com esse princípio de moralidade, de ética, das coisas que são corretas e das coisas que são erradas, do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode. Então a gente sabe o que é bom e o que é mal. A lei de Deus no coração do homem. Então, como Niemeyer Cox disse, né? A sabedoria de Cristo viu que era melhor deixar às igrejas a regra da sua palavra escrita, ou seja, as escrituras são um padrão da verdade. E é o padrão para os crentes, para o cristão. Agora perceba, irmãos, que a palavra que é regra recebe no início desse parágrafo 4 adjetivos. Quais são os 4 adjetivos que aparecem aí? 4 qualidades. O que são adjetivos? Qualidades, características, né? Logo no comecinho aparece aí a palavra o quê? Única. Olha lá. A Sagrada Escritura é a única. Qual outro adjetivo que aparece? Suficiente. Qual outro? Correta e o outro? Infalível. Isso aí são adjetivos que comunica qualidade, característica à palavra de Deus. Então a palavra de Deus é única, ela é suficiente, ela é correta e ela é infalível. E é o que nós iremos ver agora, o que significa essas expressões para na visão, né, de nossos pais batistas, que é também a nossa. Então, a Sagrada Escritura é, primeiramente, única. Ela é única. Essa qualidade afirma um status único para a Escritura. Nesse capítulo da confissão, vários modos potenciais de revelação reconhecidos por diferentes tradições são mencionados. E essa palavra certamente antecipa cada um deles. São eles os vários tipos de revelação que são considerados por várias tradições religiosas. Revelação geral, revelação pessoal, os apócrifos, novas revelações do Espírito, tradições humanas e espíritos particulares. Da mesma forma, irmão, no capítulo 22, no parágrafo 1, são mencionadas outras formas possíveis de revelação, incluindo imaginações e invenções dos homens, bem como sugestões de Satanás. Nossos pais falam no capítulo 22. Ou seja, o que a nossa confissão está dizendo no início desse parágrafo, irmãos, é que nenhuma dessas coisas pode ter o status de escritura. Por isso que os nossos pais batistas disseram, a Escritura Sagrada ela é única. Porque nenhuma desses outros tipos de revelações pode ser considerado como sendo escritura. Portanto, não são autoritativos.
não são palavra de Deus. Vamos lembrar novamente? Revelação geral, revelação pessoal, os apócrifos, novas revelações do Espírito, tradições humanas e espíritos particulares. No capítulo 22 ele menciona mais dois: imaginações e invenções dos homens, bem como sugestões de Satanás. Nenhuma desses possíveis tipos de revelação que existe é única como é a Escritura. Somente ela é única. Somente ela é única. Somente ela é tida e considerada como sendo verdadeiramente palavra de Deus, Escritura de Deus, portanto autoritativa. Uma palavra na qual nós podemos confiar. Certo? Podemos confiar na tradição dos homens? Não podemos. Podemos confiar nos escritos apócrifos? Não podemos. Podemos confiar em novas revelações? Não podemos. Podemos confiar em tradições humanas, espíritos particulares? Não podemos. Revelação pessoal? Não podemos. Quando a gente vai ver a história, a gente vai ver que todas essas outras religiões que a gente considera como sendo hereges, como os mormons, Testemunha de Jeová, todas elas surgiram a partir de uma revelação que alguém teve. Os mormons foi uma revelação do anjo Moroni, né? O anjo Moroni apareceu a Joseph Smith, ditando a ele uma série de proposições, de escritos que deve ficar registrado, aquele negócio todo. Ele saiu registrando tudo aquilo que o anjo dizia. E surgiu então os mormons. Eles têm não apenas a palavra de Deus, a Bíblia, como palavra de Deus, mas ele tem o livro dos mormons, como sendo também autoritativo, um livro divino. Que veio desse anjo Moroni, né, um anjo do Senhor, segundo eles. Então veja que todas essas tradições, esses movimentos religiosos que existem no mundo, veio de algum tipo de manifestações extraordinárias, misticismo, revelações, imaginações, sonhos, algum coisa do tipo. O islamismo surgiu a partir de quê? Um pastor chamado Maomé, um pastor de ovelhas, foi à busca de uma de suas ovelhas que tinha se desgarrado em uma caverna, chega lá, aparece também um anjo para ele. E esse anjo, então, dá a ele os livros islâmicos, né, o Alcorão, aquilo, os escritos que deveria... Então ele escreve o Alcorão e se torna, então, palavra autoritativa. Eu vejo que tudo vem sempre assim. Então, são coisas que a gente não pode confiar, porque quando a gente pega essas coisas que essas religiões ensinam e comparam com as escrituras, a gente vai ver que não tem nada a ver. Está em contradição, né? Quando a gente pega os escritos católicos, por exemplo, a tradição, a gente vai ver que dentre eles mesmo existem contradições entre eles. Um papa disse uma coisa, um papa do século, 2 séculos depois já disse outra, que contradiz aquilo que o papa antigo disse, que contradiz um escrito dos santos. Então veja, não tem como confiar em um material dessa forma, onde há várias contradições entre a própria tradição, dentro da própria tradição. Então, por isso que a Escritura Sagrada, ela é a única. Ela é única. No quesito de autoridade, de confiabilidade, de inspiração. Ou seja, irmãos, o que a nossa confissão está dizendo no início desse parágrafo, irmãos, é que nenhuma dessas coisas que nós acabamos de mencionar pode ter o status de Escritura. Só a Bíblia. Só a palavra de Deus. A palavra única enfatiza a natureza singular das Escrituras. Não há outros escritos, sonhos ou alguma luz interior em cada pessoa que possa reivindicar ter a autoridade religiosa que cabe e pertence somente às Escrituras. Não há outro. Não há outro. Certo? Então é isso que significa para os pais batistas essa expressão única que eles empregaram aí no início desse parágrafo, sobre a Sagrada Escritura ser única. Ela é a única fonte de revelação confiável. É basicamente isso que eles estão dizendo. Ela é a única fonte de revelação confiável. Tradição humana, espíritos particulares, nada disso mais é confiável. Somente a Escritura é confiável. Um outro adjetivo
que eles empregam aí é suficiente. E aqui nós precisamos entender o seguinte, que depois que ele emprega única, então esse adjetivo praticamente enfatiza os demais que vêm. Porque é como se ele estivesse dizendo assim, ela é a única suficiente, a única correta, a única infalível. Certo? Então, para eles também para nós, a Escritura ela é também não somente a única fonte confiável de revelação, mas ela é a única suficiente para isso. Certo? É o segundo adjetivo que eles empregam. Esse termo implica que a Escritura inclui todo ensinamento necessário para o conhecimento, fé e obediência salvíficos do homem. Existem outras formas de revelação, mas elas, a Escritura, é que são suficientes. Por exemplo, a luz da natureza, não há? A criação é uma forma de revelação. A gente chama de revelação natural ou revelação geral, não é? Por exemplo, a criação proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, como diz Salmo 19. Então, toda a criação, quando ele olha para esse céu, quando ele olha para o mar, quando ele olha para a natureza, para os pássaros, quando ele olha para tudo essa coisa bela que é a criação de Deus, a gente sabe que existe um Deus que criou tudo isso. Isso aqui não veio do nada, como afirmam, né, os ateus e alguns cientistas. E veio de uma explosão inicial chamada Big Bang. Big Bang, né? A partir do qual tudo veio a existir. Isso é contra um conceito científico que é a segunda lei da termodinâmica. Vocês conhecem a segunda lei da termodinâmica? O que é que ela diz? O que é que ela ensina? Ela ensina de que as coisas organizadas naturalmente vão se desorganizando, ou as coisas completas vão se desgastando. Essa é a ordem das coisas, né? Por exemplo, esse sapato que eu estou usando aqui, ele está mais novo agora ou está mais desgastado dele quando eu comprei? Ele está mais desgastado. Por quê? Porque, segundo a ciência, essa é a segunda lei da termodinâmica. As coisas são feitas novas, então vão se desgastando. Esse prédio aqui, se a gente não dá manutenção nele, daqui a 10 anos está como? Está reboco caindo, teto caindo. Por quê? Porque naturalmente as coisas vão se desgastando. Vão indo do organizado para o desorganizado. Do limpo para o sujo. Do bom para o ruim, né? Das coisas completas para ir se desgastando ao longo do tempo. Então veja que essa segunda lei da termodinâmica já contradiz o próprio conceito de Big Bang, não é? Porque, segundo os cientistas, o mundo veio a existir a partir de uma explosão. Então, como é que uma explosão organiza as coisas? Se a segunda lei da termodinâmica, segundo a ciência, diz que as coisas organizadas vão do organizado para o desorganizado. Bom, uma explicação para isso. O mundo foi criado organizado. Para então ele vinha se desorganizar ao longo do tempo, exatamente por conta do pecado que entrou no mundo, como a gente sabe. Então veja, né? A própria ciência, ela em muitas coisas se contradiz, né? Esses conceitos. Então veja, a natureza é uma revelação natural. Existem muitas obras da criação e da providência, né? Que aponta para uma revelação geral, uma revelação natural. Mas aqui há a afirmação que essas coisas, por si só, não revelam e não podem revelar aos homens o que eles precisam para chegar a um conhecimento salvífico. Somente olhar para a natureza, embora concluímos que existe alguém que criou tudo isso, um arquiteto, né? Alguém sábio, inteligente, poderoso que criou tudo isso. Isso não pode ter vindo do nada. Ninguém acredita que esse celular que está gravando aí surgiu do nada, né? Quem acredita nisso? Quem acredita nisso é tido como louco hoje, não é isso? Se eu acreditar que esse celular de repente surgiu do nada? Não tem como não. Por quê? Porque a gente vê claramente que tem traços de inteligência por trás dessa máquina aí. Porque tem câmera, tem um sistema funcionando dentro dele. Tem todo algo pensado que somente uma mente inteligente pode criar um negócio desse. Isso aí não pode vir do nada. Juntar os materiais básicos, né? Plástico, metal, e de repente surgiu um celular do nada. Vidro, tem como. Ninguém acredita nisso, acredita? Mas acredita que esse mundo todo aqui complexo veio do nada.
Ainda dizem que os cristãos que são doidos. Então veja. Então tudo isso aqui, a natureza, evidentemente revela um autor, um criador. Isso aqui veio de alguém. Alguém planejou isso, alguém pensou nisso, alguém arquitetou isso, alguém executou tudo isso aqui. Mas ainda assim, isso aqui não é suficiente para nos trazer um conhecimento salvífico. Somente a Escritura é suficiente para isso. Porque a natureza é a revelação geral, natural, que nos revela um Deus. Mas somente a Escritura é que revela como ser salvo. É que nos dá o conhecimento para a salvação. Como o homem pode ser salvo, né? Porque ela mostra a nossa queda, ela mostra a criação, quem nos criou, de onde nós vemos. Ela mostra a nossa rebelião quando nós nos caímos contra o Senhor. E ela mostra então como sermos redimidos. O que Deus fez para redimir pecadores, que foi Cristo. E ele mostra também a consumação de todas as coisas e a vida eterna. Então veja, né? Como a gente estudou aqui sobre teologia bíblica, lembra? Quais são os 4 pilares praticamente da teologia bíblica que resumem toda a Escritura? Criação, queda, redenção, consumação. Isso resume o enredo da Bíblia. Deus cria, o homem cai, ele redime e vai consumir todas as coisas. Estamos indo para um final. Certo? Estamos indo em direção a um clímax, um final desse mundo, para adentrarmos ao novo mundo no qual habita a justiça. Sim. Sim. Pois é. Exatamente. Então, somente a Escritura, irmãos, é suficiente para revelar aos homens o que eles precisam para chegar a um conhecimento salvífico, fé salvífica e obediência. Esse termo suficiente é definido no parágrafo 6 desse mesmo capítulo. Diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido na Sagrada Escritura. Ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. Isso aí diz no parágrafo 6 da nossa confissão, que é praticamente uma definição do que significa a Escritura ser suficiente. Todo o conselho de Deus está nas Escrituras, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem, está expressamente declarado, contido nas Escrituras. E que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado à Escritura, seja por novas revelações ou por tradições de homens. Nada pode ser acrescentado à Escritura. Por quê? Porque ela já é suficiente. Todo o conselho de Deus necessário para a sua própria glória, para a salvação, para a fé e vida do homem já estão revelados na Escritura, portanto ela é suficiente, não precisa de ser acrescentado mais nada, de ser atualizado nada, de ser mudado nada. Tá lá, ela é a palavra de Deus. Ou seja, somente as Escrituras são suficientes para isso, para a salvação, para a fé e para a vida do homem, que revela a glória de Deus. Então a Escritura Sagrada, ela é a única suficiente para o conhecimento, fé e obediência salvíficos do homem. Em terceiro lugar, irmãos, a Escritura também ela não é somente única, ela não é somente suficiente, mas ela também é a única correta. É a única correta. O que é que os nossos pais quis dizer com essa expressão? O termo correto aqui, irmão, refere-se àquilo que é seguro. Seguro, confiável. Ao buscar descrever o conteúdo do conhecimento que Deus possui, a confissão no capítulo 20, no capítulo 2, parágrafo 2, que seu conhecimento é infinito. Isso aqui é falando sobre Deus, não é isso? A doutrina de Deus. Então, os pais batistas descrevendo o conhecimento de Deus aqui, o conhecimento que Deus possui, ele diz assim,
que seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de modo que para ele nada é contingente ou incerto. Para Deus, nada é contingente ou incerto. Seu conhecimento é infalível, seu conhecimento é infinito, seu conhecimento é independente da criatura. E nada que para ele é contingente ou incerto, ou algo está oculto, não é? Essa sentença sobre o conhecimento de Deus nos ajuda a definir a afirmação dessa primeira parte desse parágrafo, sobre a Escritura ser suficientemente correta, né? Única correta. As Escrituras são corretas no sentido de que elas são um registro fiel de tudo o que Deus escolheu revelar. É nesse sentido que a Escritura é correta. Ela é um registro fiel de tudo que Deus escolheu revelar. Se Deus ele é perfeito, se Deus ele conhece todas as coisas, se ele tem um conhecimento infinito, infalível, independente da criatura, nada está oculto para ele, então segue-se consequentemente de que aquilo que ele revelou é absolutamente certo, correto, confiável, porque provém de um Deus que é confiável. A Escritura é correta, isto é, ela é inerrante. Esse é o conceito aqui, a ideia de ser correta. Ela é inerrante, ela não erra em nada daquilo que ela afirma. Um batista chamado Tom Nestler, comentando sobre a expressão correta em relação à Escritura, ele diz o seguinte, ele diz assim, correta refere-se apenas ao caráter do que está realmente escrito. Isso afirma que não existe nada errôneo ou enganoso na Escritura. Por isso que a Escritura ela é infalível, porque provém de um Deus que é infalível, de um Deus que conhece todas as coisas, de um Deus que tem um conhecimento infinito, um conhecimento infalível, de maneira que não há nada para ele incerto ou oculto. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, como diz as Escrituras. E, portanto, se é um Deus todo sábio, todo inteligente, autossuficiente, independente, um Deus que é sabedoria em sua essência, né? Que é a própria sabedoria em sua essência. Certamente, se ele deixou algo escrito, se ele revelou algo, esse algo é completamente confiável, é completamente correto, é completamente certo, ela é inerrante. Então, a palavra de Deus, irmãos, com essa expressão correta aqui, os batistas que dizer exatamente isso, que a palavra de Deus é inerrante. Ela é confiável em tudo aquilo que afirma, tudo aquilo que ensina. Aham. Aham. Exatamente. É Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas é para vocês, mas as coisas ocultas pertencem somente a mim. Então, aquilo que Deus revelou é correto, certo, é inerrante, não há erro. Não há nada enganoso na Escritura. Não há nada enganoso na Escritura. Por isso que ela é completamente confiável. E por fim, irmãos, a quarta expressão que aparece aí é infalível. Infalível, né? A Escritura é a única infalível. Ela não falha. Há um teólogo chamado Hayek, comentando sobre a infalibilidade da Escritura, ele diz o seguinte: a Escritura também é infalível, o que é um termo muito mais forte do que correta ou inerrante. Descrever algo como infalível não é apenas afirmar que ela não erra, mas manter que não pode errar. Veja, a Escritura não somente não erra, mas ela não pode errar. Essa é a ideia da Escritura ser infalível. O adjetivo infalível reforça a palavra correta e está ligado a ela exatamente da mesma forma que falamos da Escritura como infalíveis e inerrantes. Ou seja, irmãos, o termo infalível aqui
aplicado como uma qualidade das Escrituras, refere-se à sua impossibilidade de erro. A sua impossibilidade de erro. É isso que significa a Escritura ser infalível. É mais do que ser correto. Ser correto significa apenas que ela não tem erro. Mas ser infalível significa que ela não pode errar. Olha que coisa. Não há sombra, né, de mudança, de variação, nem nada. Ela é completamente infalível. Portanto, irmãos, o entendimento dos batistas, expresso no início desse primeiro parágrafo, é que a Escritura é a única. A única. É como uma regra suficiente, correta e infalível. Ou seja, a Escritura é a única que pode reivindicar a autoridade. A única. Escritos humanos, revelações pessoais, nada dessas coisas tem poder autoritativo, somente as Escrituras, porque o que ela revela é divino. É completamente divino, é inspirado, bem como também é suficiente. Nenhum outro tipo de revelação traz ao homem conhecimento para a fé e a salvação em Cristo Jesus. Somente a Escritura é suficiente para isso. Ela é correta, nela não há erro, ela é infalível, ela não pode errar. Esse é o entendimento dos batistas nessa primeira parte desse parágrafo aí, irmãos. Então é isso que os nossos pais batistas estão afirmando nessa primeira parte do parágrafo 1 do primeiro capítulo, e é exatamente nisso que nós cremos, sobre a Escritura. A Escritura ela é única, ela é suficiente, ela é correta, ela é infalível. Não precisamos de mais nada no que diz respeito a termos o conhecimento necessário e suficiente para a salvação, fé, vida e obediência em Cristo Jesus. Somente a Escritura. Como está lendo aqui Provérbios, a gente vê quantas instruções ela nos traz para a vida. Né? Vários aspectos, finanças, relacionamento, sobre palavras, sobre bebida, sobre tudo. E o que ela ensina é completamente suficiente para a nossa vida, para uma vida agradável ao Senhor, para vivermos para a glória de Deus, para agradarmos ao nosso Senhor em todas as coisas, não apenas crescendo no nosso conhecimento da sua verdade, mas praticando isto, aprendendo, crescendo e vivendo, e aplicando na nossa vida. E se nós aplicarmos tudo que está nas Escrituras, certamente nós viveremos uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida agradável ao Senhor, uma vida feliz, uma vida satisfeita, contente. Porque tudo que ela nos ensina é completamente suficiente para, não, tanto para a salvação, como também para a vida, a maneira como nós devemos viver. Amém, meus irmãos? Os irmãos têm alguma pergunta? Sim, exatamente. É esse conhecimento salvífico, né? Porque quando a gente lê as Escrituras, ela vai deixar muito claramente o estado do homem diante de Deus, né? Após o pecado e o arrependimento. O fato do homem ter pecado contra o Senhor, ele se encontra num estado não bom diante de Deus. Na verdade, um estado bem preocupante, bem deplorável. É o estado do homem natural diante de Deus devido à sua rebelião contra ele. Aponta a necessidade da urgência do arrependimento e da reconciliação com Deus, que se dá exatamente através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ela mostra, de fato, a condição do homem e mostra onde o homem pode encontrar redenção em Cristo. Então, é exatamente isso, irmãos. Ela é suficiente para isso, para nos trazer a verdade sobre a salvação.
sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O irmão quer falar mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? A irmã que chegou aí nos visitando. E a senhora quer fazer alguma pergunta? A senhora entendeu? Amém. Irmã Maria, irmão antes, irmã Marta, Wesley, Wellington, Carlinhos, Gabi, Valdir. Se quiserem falar alguma coisa, falem, viu? Então, nós aqui encerramos essa primeira parte desse parágrafo. No próximo estudo, nós iremos tentar concluir esse parágrafo seguinte, né? Que fala, então, sobre apontar para os propósitos, né? Para o propósito da Escritura, revelar ao seu povo, né, a sua verdade, contra a imaginação dos homens, sugestões de Satanás. E no final ele vai mostrar, mais uma vez, a suficiência das Escrituras. É isso no finalzinho lá? Olha lá. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo estão agora completados. Vai falar exatamente sobre a suficiência da Escritura. Né? E tudo quanto Deus revelou para o seu povo já foi concluído lá no primeiro século, que não há mais revelações inspiradas para o povo de Deus, porque a palavra de Deus já foi dada. Ok? Amém.